Neste capítulo, iremos falar sobre a água. Essa substância que não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, mas que é essencial para a vida. No capítulo anterior, nós já vimos algumas das razões pelas quais a água é tão importante, mas não se limita àqueles fatos. A água é a substância mais abundante nos sistemas vivos, perfazendo 70% ou mais do peso da maioria dos organismos. Ela permeia todas as porções de todas as células, e é em um ambiente aquoso que fenômenos como o transporte de nutrientes, reações metabólicas catalisadas por enzimas e a transferência de energia química ocorrem nas células. Todos os aspectos da estrutura celular e suas funções são adaptadas às propriedades físico-químicas da água. As estruturas das moléculas nas quais a vida se baseia, como proteínas, ácidos nucleicos, membranas lipídicas e carboidratos complexos, resultam diretamente das suas interações com o ambiente aquoso. Além disso, a água possui função termorreguladora. A quantidade de água requerida no corpo humano, por exemplo, é determinada pela quantidade necessária para fornecer o volume e a concentração osmótica apropriados aos fluidos corporais, e também para compensar a perda pela excreção através dos rins, pele, pulmões e intestino. Então, as metas de aprendizagem deste capítulo estão aqui listadas. Vamos aprender sobre que tipos de interações ocorrem entre as moléculas de água, como a água participa em reações bioquímicas, por que a água é um bom meio para a vida e por que moléculas polares se dissolvem enquanto que moléculas apolares se agregam na água. Aprenderemos também como ácidos e bases fracas se comportam na água e, por fim, como tampões funcionam e por que precisamos deles. Então, para começar, vamos falar sobre a estrutura da molécula de água. Todos vocês devem saber que a água é o H2O. A água é uma molécula que tem um formato em V e cada átomo de hidrogênio de uma molécula de água compartilha um par de elétrons com o átomo central de oxigênio. A geometria da molécula é ditada pela forma dos orbitais eletrônicos mais externos do átomo de oxigênio, que são similares aos orbitais do carbono. Esses orbitais descrevem um formato aproximado de tetraedro, com o átomo de hidrogênio em cada um dos dois vértices e pares de elétrons não compartilhados nos outros dois. O ângulo de ligação hidrogênio, oxigênio, hidrogênio é de 104,5 graus, um pouco menor do que o ângulo de 109,5 graus de um tetraedro perfeito, como aquele que ocorre com ligações simples num átomo de carbono. O núcleo do átomo de oxigênio atrai elétrons mais fortemente do que o núcleo de hidrogênio, que é na verdade apenas um próton. Ou seja, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Isso significa que os elétrons compartilhados estão mais frequentemente nas vizinhanças do átomo de oxigênio do que nas vizinhanças do átomo de hidrogênio. O resultado desse compartilhamento desigual de elétrons é a formação de dois dipolos elétricos na molécula de água, um ao longo de cada ligação oxigênio-hidrogênio. Cada hidrogênio carrega uma carga parcial positiva e o oxigênio carrega carga parcial negativa. Como resultado, existe uma atração eletrostática entre o átomo de oxigênio de uma molécula de água e o hidrogênio de outra, o que é chamado de ligação de hidrogênio, que é representado nessas figuras como 3 linhas azuis paralelas. Então, para que se forme essa ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, é necessário que haja uma molécula que vai ser um doador de hidrogênio
e uma outra molécula que vai atuar como um aceptor de hidrogênio. A água, ela tem a propriedade de poder atuar como ambos, tanto como um doador de hidrogênio, como um aceptor de hidrogênio. Por isso que ligações de hidrogênio podem se formar entre duas moléculas de água, mas não é uma propriedade exclusiva da água, como nós veremos. Ligações de hidrogênio podem se formar entre outros tipos de moléculas ou entre água e uma outra molécula biológica, por exemplo. Cada molécula de água ela vai poder fazer até no máximo 4 ligações de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio elas são responsáveis por algumas das características da água, como por exemplo ponto de ebulição alto, ponto de fusão alto e a grande tensão superficial que existe na água. Ligações de hidrogênio elas são consideradas interações químicas fracas. Por exemplo, a energia necessária para quebrar ou romper uma ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água é de cerca de 23 kJ por mol. Já a energia necessária para romper uma ligação covalente entre um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio na molécula de água é muito maior, cerca de 470 kJ por mol. Uma outra diferença entre esses dois tipos de ligações químicas, covalente e a ligação de hidrogênio, é a distância entre os átomos que estão se ligando ali. A distância aqui, na ligação de hidrogênio, é de cerca de 0,17 nanômetros. Já na ligação covalente, a distância entre o hidrogênio e o oxigênio aqui na molécula de água é quase a metade disso, então 0,09 nanômetros. Então, na ligação de hidrogênio, os átomos estão mais distantes. Por mais que essas ligações de hidrogênio sejam consideradas ligações químicas fracas, em comparação com uma ligação covalente, a união de muitas e muitas ligações de hidrogênio, ela vai resultar em uma força muito forte. Então é por isso que ela dá essas propriedades especiais para a água, a chamada coesão interna na água, com seu ponto de ebulição alto, ponto de fusão alto, são o resultado da somatória de muitas e muitas dessas ligações fracas que em conjunto, portanto, tornam-se fortes e significativas. Aqui nessa tabela nós podemos observar o ponto de fusão, de ebulição de algumas substâncias da água e de alguns solventes orgânicos. Então vejam, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Isso significa que nessa temperatura ou mais frio do que isso, a água está em um estado sólido. Já para o metanol, que é um solvente orgânico, ficar no estado sólido, é necessário que esteja a menos 98 graus ou mais frio do que isso. O etanol, menos 117 graus. Já o ponto de ebulição, no qual a água ferve e começa a passar por um estado de vapor, a água precisa ser aquecida até 100 graus Celsius. Já metanol, 65 graus Celsius. O etanol, 78 graus Celsius. Então, uma temperatura menor, eles já estão passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa grande diferença que existe para a água com relação aos solventes orgânicos reflete justamente o grande número de ligações de hidrogênio que existem na água. E no gelo, o que acontece no gelo? Então, por mais que a molécula de água pode fazer até 4 ligações de hidrogênio com outras moléculas de água, na água pura, quando a água está no estado líquido, cada molécula de água está fazendo, em média, 3,4 ligações de hidrogênio com outras moléculas de água. Essa quantidade máxima de 4 ligações de hidrogênio ocorre, por exemplo, quando a água está no estado sólido, quando as moléculas de água vão ficar completamente fixas em uma posição, não vai ter a movimentação das moléculas, como ocorre quando ela está no estado líquido. Então,
No gelo, né, como aqui representado, aí sim está ocorrendo o número máximo de ligações de hidrogênio que cada molécula de água pode fazer uma com a outra. Existem algumas formas diferentes de cristal que pode se formar na água, mas o mais comum é o chamado gelo hexagonal. Esse gelo hexagonal, ele vai formar uma estrutura muito organizada. Então, essa estrutura ela vai ser baixa em entropia. Entropia é uma palavra que define o grau de desorganização de um sistema. Então, ao dizer que a entropia está baixa, significa dizer que as moléculas ficam altamente organizadas. Então, aqui nós podemos observar um padrão de repetição, né, da posição dessas moléculas. Então tem uma força muito grande mantendo todas essas moléculas de água unidas. Então, para passar essa estrutura que está no estado sólido para o estado líquido, é necessário romper o mínimo de ligações necessárias para desorganizar um pouco esse sistema. Por isso que no gelo tem 4 ligações de hidrogênio entre cada molécula de água. Já no estado líquido esse número cai para 3,4. Então foi rompido o mínimo de ligações necessárias para que houvesse essa mudança de estado do sólido para o líquido. Tá? Então o gelo ele vai flutuar na água porque essa rede cristalina e regular faz com que o gelo seja menos denso do que a água. Por isso, quando a gente coloca gelo na água, o gelo flutua. Então, o espaço entre essas moléculas é maior, portanto, a densidade do gelo ele vai ser menor do que da água pura, no qual as moléculas estão mais livres para se movimentar e estão estabelecendo menos interações de hidrogênio umas com as outras. Agora, para passar do estado líquido para o estado gasoso, aí tem que se romper quase a totalidade ou a totalidade das ligações de hidrogênio. Então as moléculas de água ficam individuais, ficam na forma de gás e aí evapora. Então esse processo de passar do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso, ele vai ser um processo espontâneo, porque ele vai em direção ao aumento da desorganização ou aumento da entropia do sistema. E no universo, a matéria tende a ir espontaneamente para uma situação mais desorganizada. Então, o aumento da entropia é um processo espontâneo. Por isso que em temperatura ambiente, né, o gelo tende a derreter, a água passa para o estado líquido e com uma temperatura um pouco maior, essa água vai evaporar e vai passar para o estado gasoso espontaneamente. Bom, e como eu já mencionei, as ligações de hidrogênio elas não são exclusivas entre duas moléculas de água. Elas podem se formar entre moléculas biológicas ou entre uma molécula de água e uma outra molécula biológica. Então ela vai ter uma importância muito grande para os sistemas vivos. Então ela é, né, além de ser fonte das propriedades únicas da água, ela vai estar envolvida na estrutura e na função das proteínas, na estrutura e na função do DNA, na estrutura e na função dos polissacarídeos, na ligação do substrato às enzimas, na ligação do hormônio aos seus receptores, na correspondência que existe entre o RNA mensageiro e o RNA transportador. Então, tudo isso depende desse tipo de ligação, que são as ligações de hidrogênio. Então, Linus Pauling, que foi um químico americano muito importante, ele já descreveu lá em 1939, né, a importância dessas ligações de hidrogênio para os sistemas biológicos de uma forma muito legal que eu trouxe aqui para vocês. Então ele escreveu o seguinte, acredito que, conforme os métodos da química estrutural forem aplicados a problemas fisiológicos, veremos que o significado da ligação de hidrogênio para a fisiologia é maior do que qualquer
outra característica estrutural única. Então, já ressaltando a dimensão da importância dessas ligações de hidrogênio para os sistemas biológicos e para o tipo de interações que eles estabelecem. E aqui nós podemos ver, então, ligações de hidrogênio ocorrendo entre outros tipos de moléculas que não duas moléculas de água, né? Então, temos aqui na primeira imagem a ligação de hidrogênio entre o grupo hidroxila de um álcool e uma molécula de água. Aqui nós temos uma ligação de hidrogênio entre uma carbonila de uma cetona, C+O, e uma molécula de água. Aqui nós temos uma ligação de hidrogênio entre grupos peptídicos em um polipeptídeo. E aqui entre bases complementares do DNA. Então vejam que está sempre envolvido um átomo eletronegativo nessas ligações. E nas moléculas biológicas, né, dois desses átomos mais comuns são justamente os átomos de oxigênio e de nitrogênio. Aqui nessa tabela, né, uma porção de uma tabela periódica, está mostrando para a gente a eletronegatividade de alguns elementos. Então, quanto maior esse número, mais eletronegativo esse elemento é. E quanto mais eletronegativo, maior atração ele vai ter pelos elétrons. Então, quando ele faz uma ligação covalente, no qual os elétrons estão sendo compartilhados com o outro átomo, o átomo que é mais eletronegativo fica com os elétrons mais próximos dele. E isso é que vai dar origem à carga na molécula, e é essa carga que é a base para que ocorra a interação de polo, que é a ligação de hidrogênio. Então vejam, né, o mais eletronegativo aqui mostrado, o átomo de flúor, mas logo na sequência vem então os átomos de oxigênio, nitrogênio, que também são muito eletronegativos. Então, ao se ligarem com outros átomos, né, como hidrogênio ou até mesmo com o carbono, nós podemos observar que vai ocorrer essa distribuição dos elétrons compartilhados de maneira desigual, gerando a carga e permitindo, portanto, que ligações de hidrogênio ocorram com moléculas que também têm essas propriedades. Sempre uma das moléculas atuando como o doador de hidrogênio e a outra molécula atuando como o aceptor de hidrogênio, para que a ligação de hidrogênio aconteça.